Olá, povo! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão mara? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas me pedem, muitas pessoas comentam comigo. E na última caixinha de perguntas que eu fiz, foi uma pergunta, um assunto que foi muito citado. Então eu decidi falar um pouco sobre ele, mas não me aprofundar muito, porque temos que entender a situação que estamos vivendo, né? No mundo todo. Minha gata lá atrás. Então eu não vou me aprofundar muito, é só pra dar uma clareada nas ideias de vocês e pra ajudar vocês um pouquinho. E também pra que vocês possam se sentir um pouco melhores com a rotina de vocês. Vocês já pararam pra pensar que às vezes essa sensação de estar fazendo muito pouco, de não estar fazendo nada, é simplesmente pelo fato de que você não anota o que você tem feito ou o que você tem que fazer, de não colocar literalmente no papel o que você precisa fazer ou o que você tem feito, né? E assim, eu também fui pega nessa situação. Eu tinha essa sensação de estar fazendo muito pouco, que eu podia fazer muito mais. Até que depois do curso de produtividade que eu fiz, eu não vou falar sobre tudo que eu aprendi nesse curso, porque a situação é um pouco diferente. Eu percebi que eu tinha muita coisa pra fazer e eu já fazia muita coisa. Só que eu me sentia perdida simplesmente pelo fato de eu não anotar. Até que eu decidi comprar um planner. E daí muitas pessoas perguntam, eu vi muita gente postando que comprou um planner pra 2020 e o planner simplesmente tá em branco. Eu fico assim, gente, como assim? Porque meu planner tá todo lá bonitinho. Lógico, eu continuo trabalhando, meu trabalho continua acontecendo, enfim. E eu tenho esse benefício, vamos assim dizer. Mas eu ainda assim, eu aproveitei, né, o tempo que eu tinha mais de sobra e acrescentei outras atividades no meu dia a dia. Então, assim, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é um planner meu, como é o meu planner. Eu anoto todas as minhas da próxima semana. Quais são os fatores e as atividades que tem que estar aqui? Um planner, gente, não é uma agenda, não é um caderno, não é algo que você vai colocar, só marcar compromissos seus, não. Planner é feito para se planejar, para se programar, para criar estratégias, para criar metas. Então, assim, se estamos em tempos de quarentena, onde muitas pessoas estão sem trabalhar, é preciso criar um novo plano do que se fazer para o momento atual, do jeito que você tá, com as condições e com os meios que você tem, e também se planejar para o retorno das atividades normalmente. Então, assim, gente, é pra isso que acontece. E como é que devemos planejar, fazer o nosso planejamento do nosso dia? A primeira etapa, a primeira atividade que deve ser colocada no plano são nossas atividades pessoais. Eu, por exemplo, eu preciso passar por um ritual, que é o meu milagre da manhã. Que eu coloco meditação, meu devocional, meu exercício, e depois eu coloco meu horário de leitura, porque esses são momentos pessoais. Depois eu planejo com as atividades do meu trabalho, né, do meu dia, e depois eu coloco as atividades extras que eu tô acrescentando nesse momento de quarentena, que são os cursos, os vídeos e tal. E como agora eu estou criando conteúdo, né, de forma mais assídua e organizada, eu também precisei criar o meu planejamento de conteúdo. Logo quando eu fiz assim, não, tá, vamos organizar isso aí. Eu pensei, gente, eu não vou ter conteúdo para postar. Eu não sei como fazer, eu não vou conseguir fazer, enfim. E aí no primeiro dia que eu fiz um planejamento, né, que eu peguei um planejamento com os dias da semana para fazer o planejamento de conteúdo. Isso porque eu achei que eu não tinha o que postar. Isso porque foi só um esboço. E aí eu fui partindo pra segunda semana. E aí já tenho mais uma semana de conteúdo pronto. Então é isso. Muitas vezes a gente acha que não temos o que fazer, mas a gente tem. Só parar pra colocar no papel. E outra, somos pessoas criativas. Nossa criatividade precisa ser treinada. E pra nada melhor do que anotar. E assim, é isso, é colocar no papel as nossas ideias, tudo que vem na nossa mente. E outra, as pessoas perguntam, mas eu não tô trabalhando, eu não sei o que fazer. Vocês não estão fazendo nada? Vocês acordam e ficam deitados o dia inteiro? Porque assim, eu também tenho os meus momentos de assistir Netflix, de assistir novela, de não fazer nada. Mas esses são os meus momentos livres, do meu tempo livre, que eu posso fazer tudo, eu posso não fazer nada. Mas durante todo o restante do dia eu me planejo, eu
eu tento colocar, incrementar novas atividades, aprender novas coisas. Então seja assim também. Ah, não tenho foco, não tenho isso. Coloque no papel, coloque com uma meta. E aos poucos você vai fazendo. Seja ligar para alguém, coloque lá, ó, segunda pela manhã, ligar para fulano. Segunda pela tarde, mandar uma mensagem. Para mim, uma ligação é uma reunião. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu preciso anotar isso também. Então, se você vai ligar para uma pessoa, anota isso também. E assim, você tem que ir adequando a sua realidade. Se, por exemplo, sexta-feira é o dia que eu tiro para fazer faxina, então eu coloco lá no meu plano, sexta-feira pela manhã, fazer faxina, limpar carro. Então eu planejo segunda-feira segunda-feira pela manhã, a área do meu trabalho, comercial. Responder e-mail tal, enviar tal cotação, fazer isso, fazer aquilo, tirar nota tal. De tarde, administrativo. Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Terça-feira de tarde, financeiro, fazer pagamento, fazer isso. E é assim que se planeja, se adequando e fazendo aquilo que faz sentido para você, de acordo com a sua realidade e com a sua vontade também. Quando você decidir não fazer nada, ou quando você precisar tirar uma folga, fazer qualquer coisa, por exemplo, semana passada aconteceu um imprevisto e eu tive que tirar uns dias de folga. Eu pude fazer isso, de folga entre aspas, né? Eu tive que me afastar do escritório. Eu pude fazer isso porque eu tenho um planejamento, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quando eu tenho que fazer e quais são os meus prazos. Então, se você tem isso tudo anotado, não deixe isso na sua mente, as coisas não se perdem e fica muito mais fácil. Então, assim, além de você não perder as informações, não perder as atividades que você precisa fazer, você também não vai se sentir culpado por achar que está fazendo menos ou por ter esquecido de fazer alguma coisa. E é isso, espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido pra você e que te ajude um pouco mais nesses dias aí, que logo, logo vai passar e que vão voltar todo mundo normal e que eu vou poder me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e fazer um pouco mais de sentido na vida de vocês, né? Então que você possa absorver aquilo que cabe a você, absorver aquilo que você acha coerente, aquilo que você acha que dá pra aplicar na sua vida. E outra coisa, não façam planos muito grandes ou coloque muitas atividades, porque estamos passando por esse período delicado. E assim, colocar muitas coisas e não cumpri-las pode gerar frustração e você pode acabar se sentindo mal também. Então é sempre bom ter equilíbrio e cuidado com você mesmo, com aquilo que você quer, com aquilo que você até com aquilo que você planeja. Mas é sempre entendendo que fazer dar certo até dar certo, mesmo que você precise ajustar algumas vezes. Então coloque só de caneta aquilo que é suas atividades pessoais, que você não deixa de fazer de jeito nenhum. O restante coloque de lápis e se permita mudar algumas vezes, ajustar quantas vezes for necessário. Que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Compartilhe, mande para outras pessoas. Envie para alguém que também tá passando por esses perrengues, esses tempos. E comente aqui embaixo o que você achou, tá? É isso. Obrigada.